Oi, pessoal. Eu sou a Nádia e hoje eu tô aqui para falar uma experiência real que aconteceu comigo lá atrás, na minha infância. Quem, assim como eu, já tá na casa dos 30 e poucos anos, talvez se recorde de uma coleção de bonecos que tinha nessa época, uns bonecos e bonecas importados que eles eram inspirados naquela coleção de quadros de meninos e meninas que choram. Esses brinquedos foram febre nos anos 90. Eles não eram baratos, eram brinquedos caros e eram importados. Então, geralmente, quem conseguia mandava trazer do Paraguai. Aqui no caso da minha cidade, do Paraná, que tem uma proximidade com o Paraguai, as pessoas viajavam lá para trazer muamba, como falavam, e aí acabavam trazendo esses bonecos, que era o sonho dourado de muitas crianças ali naquela época. Talvez você já tenha ouvido falar de uma história bem sinistra que existe envolvendo esses quadros de meninos e meninas chorando. Porém, eu até quero falar sobre eles, mas hoje o objetivo é falar sobre a minha experiência, que foi com a coleção de bonecos inspirada nos quadros, ok? Eu não consegui achar nenhuma foto desses bonecos na internet. Talvez o mecanismo de busca, as palavras-chave que eu usei estão erradas. Se alguém tiver fotos, eu agradeço, por favor, me mandem. Bem, eu fiz uma viagem com a minha família para o Paraguai quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos e eu ganhei um casal desses bonecos. A boneca e o boneco. Os dois, eles tinham a cara triste, assim, estavam chorando e eram inspirados nesses quadros. Logo que eu ganhei esses bonecos, eu fiquei encantada, porque eles eram bem cobiçados, não era todo mundo que tinha. E eles eram bem realísticos, sabe? Eram feitos com material de boa qualidade. É, todo mundo que via perguntava, ai, aonde que você comprou? Deixa eu ver. E queriam ver os detalhes. Até os adultos ficavam intrigados ali, porque eram bonecos muito bonitinhos, sabe? As roupinhas eram muito fofas e a expressão deles era diferente, né, para aquela época. Bom, logo na primeira semana que eu coloquei os bonecos lá na prateleira do meu quarto, eu comecei a sentir assim medo do menininho. Da menina eu não sentia medo, mas o menino parece que ele ficava me encarando, sabe, com aquele olhar de choro dele, porque tinha até lagrimazinha escorrendo no olho dele. Mas eu achava assim que era coisa da minha cabeça, né? Não levei muito a sério aquilo ali. O meu boneco, ele era inspirado nesse quadro que eu vou colocar a foto aqui agora. Ele era loirinho, tinha uma gravatinha borboleta, usava um chapéu. Era exatamente assim como nessa foto que vocês estão vendo agora, só que na versão boneco. Eles tinham mais ou menos da cabeça aos pés uns 40 centímetros, eles não eram muito grandes. E a roupinha era muito bem trabalhada, sabe? Era feito com um material de boa qualidade. E eu sempre tinha um pé atrás com aquele boneco, sabe? Era uma coisa assim que eu batia o olho e que não entrava no meu coração. Com a boneca, tranquilo, mas aquele bonequinho, ele me intrigava bastante. Porém, os anos foram passando, eu fui crescendo, fui virando uma adolescente e os bonequinhos continuavam ali nas minhas coisas, porque eu tinha uma prateleira com várias pelúcias, coisas que eu achava bonitinho, enfeites, e continuava ali no meu quarto. Quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, foi que aconteceu o fato estranho envolvendo esse boneco. Então, eu ganhei ele quando eu tinha 10 anos, e somente com 16 foi que de fato aconteceu algo bem sinistro. Teve uma semana que toda vez que eu ia pegar no sono,
eu acordava com um susto e eu tinha a impressão que o bonequinho estava perto da minha cama. Mas aí eu acendia a luz que ficava ali na cabeceira e eu não via nada. E aquilo foi se repetindo todo dia, a mesma sensação. Até que eu resolvi tirá-lo do meu quarto, né? Aquela situação começou a me incomodar bastante, eu comecei a ficar apreensiva e eu levei ele lá para a lavanderia, para a área de serviço da casa e deixei ele lá. Na noite seguinte a este fato, quando eu dormi, eu não tive nenhuma sensação como aquelas que eu estava tendo. Porém, eu tive um sonho que parecia real. Eu sonhei que eu vi ele saindo da lavanderia puxando uma cordinha dessas de varal que tinha lá na lavanderia, uma cordinha azul. E aí eu vi ele indo lá pra frente da casa, onde tinha uma árvorezinha. Aí o bonequinho, ele andava no sonho, né, com aquela cordinha, foi perto da árvore. E nisso chegou um cachorro preto, daqueles Doberman, sabe? Um cachorro bem forte. E aí ele olhou pra mim e o cão, assim, os dois ficaram olhando pra mim. E aí o bonequinho falou assim pra mim: já que você não me quer mais, o que que você prefere? Que ele me estraçalhe ou que eu me enforque? E mostrou, sabe, a cordinha. Ui, gente, eu fico até arrepiada quando eu lembro desse sonho, meu pai amado. Aí eu não lembro o que que eu falei, o que que eu respondi no sonho. Eu só sei que ele pegou e se enforcou, sabe, na arvorezinha, com a cordinha de varal. E ficou penduradinho, assim, sabe, chorando, igualzinho ele realmente era na vida real, enquanto boneco, só que com a linguinha de fora. E aí eu acordei e eu tava muito assustada, sabe? E eu lembro que eu falei que eu não queria mais aquele boneco. E aí, acho que eu dei pra minha tia Vilma dar fim naquele boneco. Eu não sei o que que ela fez com ele, se ela jogou fora, se ela doou pra alguém. Eu só sei que eu pedi pra ela se desfazer porque eu não queria mais aquele boneco dentro de casa. E assim foi feito. Bom, agora que vem a pior parte da história. Bem, eu tinha um gatinho que se chamava Belinho. Ele era mestiço siamês, assim, do olhinho azul. Muito fofinho, só que ele era super medroso. Ele não saía de casa, ele ficava sempre só na casa. Ele tinha acesso à rua, porém, como ele era muito medrosinho, ele nunca saía. E aí, teve uma madrugada que eu tava dormindo, eu não vi. Quem conta isso é a minha mãe e a minha tia Vilma. Elas ouviram um barulho, foram olhar pela janela de madrugada e vários cães pretos. Elas não descreveram raça nenhuma, elas apenas contam que foram cães pretos. Apareceram do nada na rua e estavam estraçalhando o Belinho, sabe? E dá a impressão que aquele monte de cão apareceu lá só para fazer isso, só para acabar com ele, sabe? Porque eles morderam, acabaram com ele e desapareceram. Ninguém sabe de onde vieram e nem para onde foram. Porque não eram cães conhecidos ali na vizinhança. O Belinho não costumava sair, então realmente não se sabe o que aconteceu e se tem alguma ligação com a história do boneco. Mas o sonho que eu tive envolvendo o cachorro ali foi exatamente um dia antes desses cães levarem o meu Belinho. Depois disso, eu não sonhei mais com o boneco. Muitos anos se passaram até que, com 23 anos, eu estava grávida do meu filho e eu voltei a sonhar com o boneco. Só que eu nem tinha mais ele. Eu nem morava mais naquela casa que havia ocorrido toda aquela situação envolvendo o gato. Bom, quando eu estava grávida, esse boneco me perturbou durante o sono
nos 9 meses. Ele aparecia e dizia que ele ia matar o meu bebê na barriga, sabe? E ele aparecia segurando uma faquinha e chorando, sabe? E aí eu tive uma gravidez bem complicada. Assim, não foi fácil, sabe? Eu acordava apavorada, achando que eu tava perdendo o bebê, ia correndo pro hospital e não tava acontecendo nada, tava tudo normal com o bebê, graças a Deus. Mas não foi fácil. A gestação já é um momento complicado, que a mulher fica bem sensível. E aí, durante os 9 meses, esse boneco me incomodou bastante. Bom, depois que eu tive o Victor, que é o meu filho, eu não voltei a ter esse tipo de sonho. Contei essa história pro Victor e não falei para mais ninguém. Quem sabe é o meu filho, minha mãe e minha tia Vilma. Então, agora que eu tô falando de volta sobre isso, e eu espero que eu não volte a ter esses sonhos. Espero que tenha sido um capítulo da minha história que se fechou para sempre, porque eu não gostaria nem um pouco de ter esse sonho com o boneco outra vez. E vocês têm alguma história envolvendo bonecos ou brinquedos? Deixem aí no comentário, sigam o canal. Eu vou fazer esse tipo de conteúdo pelo menos umas 3 vezes por semana. E não deixem de seguir também o nosso grupo no Facebook, onde eu sou moderadora, junto com a Ellen, a Fabiola e a Marcela. Então, participem da Relatos Assombrados, que é um dos melhores grupos sobre esse tema que tem no Facebook, isso eu garanto. Muito obrigada, pessoal. Deixem o seu joinha, se inscrevam e até a próxima.